Você gosta de histórias empolgantes? Então fique conosco por alguns minutos e ouça. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Seja bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Estamos estudando os profetas do Velho Testamento. A aula de hoje é parte de um estudo introdutório de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. O texto que acabei de ler é nosso primeiro contato com Daniel, o 4º profeta maior e o 3º profeta do cativeiro. Como já destaquei antes, a queda de Jerusalém durou 20 anos. Jeoaquim era o rei quando Jerusalém foi sitiada pela primeira vez, quando apenas alguns cidadãos foram levados para a Babilônia. Jeoaquim rendeu-se a Nabucodonosor e o serviu durante 3 anos em Israel, inclusive pagando-lhe tributos. Mas esse não foi o lance mais trágico de Jerusalém. O pior ainda estava por vir. Depois de servir a Nabucodonosor por 3 anos, Jeoaquim rebelou-se. A cidade foi conquistada pela 2ª vez quando o filho de Jeoaquim, Joaquim, que entregou simbolicamente a cidade. Nesta mesma época, o irmão de Jeoaquim, chamado Zedequias, foi feito testa de ferro do rei da Babilônia durante 11 anos. E aí também rebelou-se. A cidade acabou sendo conquistada pela 3ª vez. Desta vez a conquista de Jerusalém foi catastrófica. A cidade foi destruída e todos os cidadãos foram levados cativos para a Babilônia, com exceção dos velhos, dos mais fracos, dos doentes e do profeta Jeremias. Daniel entrou em cena na primeira queda de Jerusalém, quando tinha mais ou menos 14 anos. Essa leva de judeus deportados para a Babilônia não era grande, mas, como descreve o texto que acabei de ler, era um grupo selecionado de pessoas como Daniel e seus amigos. Nabucodonosor disse ao chefe dos oficiais: quero os nobres e príncipes, quero a inteligência jovem, os de boa aparência, cultos e inteligentes. Ele não queria sacerdotes, nem profetas, nem religiosos. Ele queria os estudantes da lei, da medicina, gente jovem e realmente inteligente. Foi nessas condições que Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. Na providência de Deus, eles foram estrategicamente colocados lá antes que outros cativos deixassem Jerusalém. Ezequiel só foi para a Babilônia 9 anos depois, antes da 3ª conquista e antes que grande parte da população também fosse exilada. Deus estava posicionando estrategicamente o ministério na Babilônia para que, quando a maior parte da população chegasse, houvesse alguma influência no palácio de Nabucodonosor a favor do povo. É empolgante ver a providência de Deus entrando em ação de maneira tão dinâmica. O livro de Daniel divide-se em 2 partes. Os 6 primeiros capítulos são uma narrativa histórica. Os capítulos de 7 a 12 são revelações proféticas. Quando pensamos em Daniel e Ezequiel, pensamos também no último livro do Novo Testamento, o Apocalipse.
Podemos colocar Daniel, Ezequiel e o apóstolo João em uma mesma categoria de escritores bíblicos. Os três estavam exilados quando escreveram seus livros apocalípticos e escatológicos. Só com essa literatura apocalíptica, as revelações e visões, é que temos acesso a uma série de informações. Esses autores são escatológicos porque escreveram a respeito das últimas coisas. Escat, isso mesmo, significa as últimas coisas. Escatologia é o estudo das últimas coisas. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 12, encontramos uma profecia apocalíptica e escatológica. Essa parte do livro é tão difícil de ser entendida como são os livros de Ezequiel e de Apocalipse. Os 6 primeiros capítulos do livro de Daniel são fáceis de serem entendidos porque são uma narrativa histórica repleta de bênçãos. Lembre-se que o versículo-chave para toda e qualquer narrativa histórica da Bíblia que lemos é 1 Coríntios 10, versículo 11. Diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. A narrativa histórica desses profetas serve para nós como exemplo e alerta. Por isso, procure pelos exemplos e alertas nos primeiros 6 capítulos de Daniel. Você encontrará vários. Todos os personagens da Bíblia têm os seus pontos negativos e positivos. Nos personagens do Novo Testamento, vemos só os pontos positivos deles e, nos do Velho Testamento, vemos os positivos e os negativos. Os personagens do Novo Testamento não são lembrados pelos seus pecados e erros. Eles são lembrados pelas suas vitórias. Por outro lado, a vida espiritual dos personagens do Velho Testamento parece uma montanha russa, cheia de altos e baixos. Daniel e José são uma exceção a essa regra. Esses 2 personagens são os mais puros da palavra de Deus. Daniel é um personagem bíblico puro. Ele foi para a Babilônia quando tinha 14 anos e lá viveu toda a sua vida no meio de uma cultura hostil. Ele sobreviveu a Nabucodonosor e ao seu filho Belsassar. Ele sobreviveu a Dário e viveu parte do reinado de Ciro o Grande. Ele viveu todo o período de 70 anos do cativeiro na Babilônia. Apesar de não ter voltado para Jerusalém por já ser muito velho e fraco, ele presenciou todo o retorno do cativeiro. A partir dos 14 anos de idade, o papel e a função de Daniel era mostrar ao povo de Judá como enfrentar o cativeiro de maneira honrada. Daniel foi um grande exemplo para o povo de Judá e hoje é um grande exemplo para nós. Lemos em Romanos capítulo 12 assim: não se amoldem ao padrão do mundo. Isso quer dizer que a pressão do mundo existe, quer você tenha consciência disso ou não. Paulo continua dizendo em Romanos 12 assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa exortação foi feita aos crentes do Novo Testamento. Mas essa exortação era uma verdade para Daniel quando chegou à Babilônia. Não precisou de muito tempo para que Daniel sentisse essa pressão. Lá estava ele, um garoto judeu de 14 anos estudando na Universidade da Babilônia junto com os sábios de Nabucodonosor, para um dia ele próprio também ser um sábio da Babilônia. Seu primeiro desafio foi a comida requintada da Babilônia. Provavelmente a dieta babilônica incluía carne de porco e todos os tipos de alimentos considerados impuros pelos judeus. No livro de Daniel, lemos que ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Todos aqueles jovens judeus tinham nomes que significavam algo para Deus. Toda vez que aparece um nome terminado com El, significa que ele tem alguma coisa a ver com Deus, porque a palavra hebraica para Deus era El. O plural era Elohim, ou Elohim, e o singular, El. Daniel significa Deus é meu juiz. O que queria dizer que Daniel andava diante de Deus, isso mesmo, pedindo que ele julgasse cada movimento seu. Misael quer dizer igual a Deus. Nomes como Ananias, que no original terminam com A,
também fazem referência a Deus e quer dizer Jeová foi favorecido, ou no dia em que ele nasceu, Jeová, que quer dizer Deus, foi favorecido. Muito bem, voltando aos babilônios, a primeira coisa que fizeram foi mudar os nomes desses judeus adolescentes. O nome de Daniel foi trocado por Beltesazar, que significa Bel proteja a vida dele. Bel era um deus babilônico pagão. Tente imaginar esse jovem pedindo a Deus para ser seu juiz e guiar seus passos com um nome que é um pedido para um deus pagão proteger sua vida. Eles estavam tentando fazer Daniel acreditar que ele estava sob a proteção de um deus pagão. O nome de Misael foi trocado para Mesaque, que era Marduk, outro deus babilônico. Ananias foi trocado por Sadraque, que era o nome de um deus lua da Babilônia. Azarias passou a ser Abednego, que significa servo do deus babilônico da sabedoria. Como você pode imaginar, Nabucodonosor estava dizendo para aqueles 4 jovens logo de saída: vocês vão se tornar babilônicos. E foi aí que eles se tornaram grandes exemplos para nós. Aqueles adolescentes estavam em frente a Nabucodonosor e a todo o império babilônico e disseram: você não vai nos transformar em babilônicos. Nós vamos nos tornar crentes fiéis, isso sim. No capítulo 4 do livro de Daniel, esses 4 adolescentes judeus nos deram um grande exemplo. Nabucodonosor, o gênio que transformou o grande império babilônico numa força mundial, professou sua fé em Deus. Quando estudamos a história antiga, percebemos a importância do homem Nabucodonosor e a extensão do Império Babilônico. Nabucodonosor foi um personagem mundialmente importante. O capítulo 4 de Daniel é um dos mais impressionantes da palavra de Deus. Foi o próprio Nabucodonosor que escreveu parte dele professando sua fé no Deus de Daniel e de seus 3 amigos. O que levou Nabucodonosor a fazer tudo isso? Tudo começou quando Daniel recusou-se a se contaminar com a comida da Babilônia. Mas eu tenho que ficar por aqui. Até o próximo programa. Seja bem-vindo, este é o Encontro com a Palavra. Em nosso programa estamos fazendo um estudo de toda a Bíblia. Esse estudo já nos trouxe aos profetas do Velho Testamento. No último programa iniciamos o estudo do profeta Daniel. Bem no início do ministério de Daniel, observamos algo muito interessante. O rei Nabucodonosor tinha ameaçado matar todos os sábios porque eles não conseguiam adivinhar o seu sonho, nem dar a interpretação dele. E isso incluía os alunos desses sábios e, claro, até o adolescente Daniel e seus 3 amigos. Daniel foi muito corajoso e pediu que o executor marcasse uma audiência com o rei para que ele contasse ao rei qual era o sonho dele e sua interpretação. E o executor fez isso. Os amigos de Daniel perguntaram se ele sabia qual tinha sido o sonho do rei. Daniel respondeu: eu não tenho nem ideia. Precisamos fazer uma reunião de oração. Então ele e seus amigos passaram a noite orando. E Deus revelou a Daniel, de maneira miraculosa, o sonho de Nabucodonosor. Daniel apresentou-se diante do imperador, que disse: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. E acreditem, Daniel contou o sonho e sua interpretação ao rei, desmentindo o que os sábios haviam dito. Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e a partir desse dia ele se referia a Daniel como o homem em quem habita o Espírito de Deus. Daniel o convenceu de que o Deus que habita nos céus também habita dentro de nós. Daniel foi um exemplo para nós. Você acredita que o Espírito de Deus habita em você?
Se ele vive, o que isso significa? Será que isso quer dizer que você tem capacidade para o sobrenatural e o milagroso? Gostaria que você respondesse sinceramente algumas perguntas. Primeira, você acredita que para Deus não há impossíveis? 2. Você acredita que nada é impossível para aquele que crê e confia em Deus? 3. Você acredita que, se Deus está conosco, em nós e para nós, tudo é possível para aquele em quem Deus está, com ele e para ele? Espero que você tenha respondido afirmativamente a todas essas perguntas, porque existem versículos na Bíblia que respondem sim a cada uma dessas perguntas que lhe fiz. A primeira pessoa a questionar o nascimento virginal de Jesus foi a própria Virgem. E quando ela duvidou, recebeu a resposta de que para Deus nada é impossível. Quando os apóstolos não puderam curar o filho de um homem e perguntaram ao Senhor por que não puderam curá-lo, Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhes será impossível. Quando os discípulos perguntaram a Jesus quem é que poderia ser salvo, Jesus respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aquele homem cujo filho estava doente disse a Jesus: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus respondeu: tudo é possível ao que crê. Continuando nossa pesquisa, gostaria de saber se você já passou por pressões ou problemas que eram absolutamente inevitáveis, intoleráveis e impossíveis. Um dia perguntei a um homem: escuta, você já enfrentou alguma coisa que fosse absolutamente inevitável, intolerável e impossível? Ele respondeu: sim, todo dia de manhã, do outro lado da mesa, olho para o absolutamente inevitável, intolerável e impossível. Talvez você esteja passando por algum tipo de pressão. Terminamos o último programa falando sobre uma crise pela qual o profeta Daniel estava passando. Ele estava enfrentando um problema inevitável. Ele seria morto. Daniel, seus 3 amigos e todos os sábios que eram seus professores iam ser mortos por uma ordem de Nabucodonosor. O problema que Daniel estava enfrentando era insolúvel e inevitável. A ameaça de Nabucodonosor de matar todos os sábios era intolerável. Quando ele ordenou: diga-me o que sonhei e qual é a interpretação do sonho, Daniel se viu diante do impossível. No entanto, ele marcou uma audiência com Nabucodonosor e depois fez uma reunião de oração e pediu a Deus para fazer o impossível. Você vai entender por que Daniel é um grande exemplo para nós. O livro de Daniel registra vários milagres e demonstrações do sobrenatural. Os milagres são a revelação e a interpretação do sonho do Nabucodonosor, o resgate dos 3 amigos de Daniel da fornalha, a confissão de fé de Nabucodonosor, a inscrição na parede no capítulo 5 e o resgate de Daniel da cova dos leões. Esses 5 milagres nos revelam algo sobre Daniel. Daniel não estava apenas mostrando sua fé, mas um tipo de fé capaz de enfrentar o cativeiro na Babilônia. Toda a vida de Daniel se passou numa arena política babilônica. A cultura na qual ele viveu não poderia ser mais hostil. Na verdade, Daniel não foi um profeta como Isaías e Jeremias. Daniel foi um leigo que mostrou ao povo de Deus como viver com fé na Babilônia. Deixe-me destacar algumas maneiras usadas por Daniel para mostrar ao povo como passar o cativeiro babilônico. Daniel cria plena e irrestritamente no poder de Deus. Foi por isso que ele marcou uma audiência com Nabucodonosor. Daniel deixou bem claro para Nabucodonosor que não poderia contar qual era o seu sonho e a interpretação. Daniel disse: o Deus vivo e verdadeiro vive em mim. E porque ele vive em mim, tenho a capacidade de fazer o impossível. Tenho a capacidade de fazer milagres sobrenaturais. Daniel realmente acreditava no poder de Deus de maneira absoluta. O último desses 5 milagres foi o da cova dos leões. E a aplicação que tiramos da história de hoje é: o resgate de Daniel da cova dos leões nos mostra a importância que a oração tinha na vida dele. O milagre é realmente incrível.
E esse resgate de Daniel mostra a pureza desse personagem bíblico. Como resultado da identificação e interpretação dos sonhos de Nabucodonosor, Daniel foi colocado em uma posição de destaque na Babilônia. Por causa da presença poderosa de Deus na vida de Daniel, ele foi promovido à posição de primeiro-ministro babilônico. No capítulo 6, vemos que, naturalmente, isso irritou os babilônicos de sangue azul, os aristocratas. Quando você lê os primeiros 6 capítulos de Daniel, observa que são mencionados diferentes reis. Os reis indicam a data histórica do relato. Nos 4 primeiros capítulos, o rei é Nabucodonosor. No capítulo 5 é Belsazar, filho de Nabucodonosor. No capítulo 6, o rei é Dário. Quando você focaliza historicamente esses reis, descobre que esses primeiros 6 capítulos do livro de Daniel cobrem um período de 70 anos. Quando você chega no capítulo 6, observa que os políticos do alto escalão da Babilônia estão com muita inveja de Daniel e querem que ele morra. Eles tentam, de todas as formas, incriminar Daniel. Jesus poderia ficar frente a frente com seus inimigos e dizer: qual de vocês tem alguma acusação de pecado contra mim, hein? E seus inimigos ficariam silenciosos. A maioria de nós só pode fazer isso na frente dos amigos, né? Nós, com certeza, não vivemos de maneira que nossos inimigos não tenham nenhum pecado do qual nos acusar. Daniel era tão íntegro que nem seus inimigos poderiam acusá-lo de alguma coisa. Eles não achavam nada de errado. A única acusação válida que tinham contra Daniel é que ele orava 3 vezes por dia. 3 vezes ao dia Daniel ia para seu quarto, abria a janela voltada para Jerusalém e ia orar. Daniel acreditava que Deus estava em Jerusalém. Ele orava de manhã, ao meio-dia e à noite. Sem fazer alarde, os inimigos de Daniel fizeram uma lei irrevogável, decretando que ninguém podia pedir ajuda a qualquer outra pessoa a não ser o rei. Esta lei não podia ser mudada e dizia que qualquer pessoa que rogasse ajuda a qualquer pessoa, senão ao rei, fosse outro homem ou Deus, seria jogado na cova dos leões. Essa era a única maneira de incriminar Daniel. Será que Daniel parou de orar quando esse decreto foi anunciado? De jeito nenhum. Ele disse: vocês podem decidir o que farão comigo. Vou dizer uma coisa. Eu não consigo viver na Babilônia sem orar. Daniel continuou orando toda a manhã, ao meio-dia e à noite, como sempre tinha feito. E por isso foi jogado na cova dos leões. Essa história nos mostra um dos maiores milagres da vida de Daniel, mas principalmente que ele cria totalmente no poder da oração. Concluímos que quando Deus permitiu que Daniel fosse levado cativo para a Babilônia, Daniel creu na providência e nos propósitos de Deus. Ele creu totalmente. Daniel é um grande exemplo para nós. Quando adolescente, ele já cria totalmente no poder de Deus, no poder da oração e no propósito de Deus em levá-lo para a Babilônia. Foi por isso que possibilitou a Daniel ficar diante de Nabucodonosor, conquistar a sua amizade, levá-lo à fé e acabar sendo o conselheiro do homem mais poderoso do mundo. Qual a aplicação que tiramos da vida de Daniel? É fácil. Você enfrenta problemas e pressões que são inevitáveis. Se você pudesse, se livraria desses problemas, dessas pressões? Sabe, muitas vezes enfrentamos problemas, crises ou desafios que são inevitáveis. Ficamos sem saída. Às vezes as pressões da vida são intoleráveis. Elas nos fazem deparar com o impossível. A aplicação devocional da vida de Daniel é: quando você enfrenta uma crise desse tipo, você crê totalmente no poder de Deus? Você crê totalmente no poder da oração? Você crê na providência e no propósito de Deus colocando você em lugares onde é forçado a encarar esses problemas? Você crê totalmente em Deus? Então, ouse ser um Daniel. Ouse ter a fé de Daniel. Quando alguém crê plenamente no poder de Deus e no poder da oração, sua fé serve de obstáculo às contaminações da Babilônia. E vai além. Sua fé o faz tomar uma posição espiritual ofensiva. Essa fé faz dos babilônios crentes em Jesus. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Leia Daniel. Isso mesmo, leia Daniel. Vale a pena. Nosso tempo se foi. Então, até o próximo programa.
seja muito bem-vindo para mais um empolgante programa Encontro com a Palavra. Este é um estudo de toda a Bíblia e nós estamos estudando os profetas do Velho Testamento. Vários livros da Bíblia poderiam ser transformados num roteiro de peça teatral. Você deve se lembrar que sugeri que o livro de Jó fosse apresentado nesta forma literária. O livro de Esther é mais um desses livros que poderia ser um roteiro de peça. O mesmo pode-se dizer do livro de Daniel. A narrativa dos 6 primeiros capítulos do livro de Daniel é muito dramática e poderia muito bem virar uma peça de teatro. Todos os seus 12 capítulos dariam um belo drama. O elenco seria formado por personagens como Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Também incluiríamos os líderes políticos da Babilônia. Quando você estiver lendo o livro de Daniel, lembre-se que ele cobre um período de 70 anos de história. 2 potências mundiais são mencionadas nos primeiros 6 capítulos do livro, Babilônia e Pérsia. Além de Daniel e seus 3 amigos, também precisaríamos de um ator para fazer o papel de Nabucodonosor, o grande rei do Império Babilônico. Entrariam no elenco personagens como o filho de Nabucodonosor, Belsazar, Dário, rei dos Medos, Ciro o Grande, rainhas, os sábios da Babilônia e, claro, políticos e soldados. O cenário seria a Babilônia. Entre o Velho e o Novo Testamento existiram 5 grandes impérios mundiais. Primeiro, a Síria. Os babilônicos dominaram os assírios. No capítulo 6 de Daniel, lemos que os medos e persas conquistaram a Babilônia. Mais tarde, o Império Grego conquistou a Pérsia. O Império Romano conquistou os gregos. A essa altura, aí já estamos no Novo Testamento. Na época do livro de Daniel, o Império Assírio já tinha começado e acabado. Portanto, os impérios mundiais referentes ao período do livro de Daniel são, principalmente, o Império da Babilônia, que durou 70 anos, e o Império Persa, que, junto com as 127 províncias da Pérsia e da Média, formam o contexto histórico do livro de Esther. Nas suas profecias, Daniel faz referência à potência da Grécia e de Roma. 4 poderes, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, aparecerão em algumas profecias de Daniel. Para entender o cenário histórico do livro de Daniel e principalmente o personagem Nabucodonosor, é importante compreender como era a cidade da Babilônia. Preste atenção na descrição dessa cidade. Babilônia, cenário do ministério de Daniel, era a cidade maravilhosa do mundo antigo. Sua população era de mais de 2 milhões de pessoas e historiadores antigos contam que a cidade tinha quase 100 quilômetros de comprimento e 25 quilômetros de largura. Seus muros tinham 110 metros de altura, mais altos, portanto, do que um prédio de 37 andares e quase 30 metros de espessura. Assim eram os muros. Seu fundamento tinha uma profundidade de 13 metros para baixo do solo, mais de 4 andares, tornando impossível a construção de túneis por inimigos. Esta muralha foi construída com blocos de 40 centímetros quadrados e de cerca de 30 centímetros de espessura. Esses eram os blocos. Em toda sua extensão havia um espaço livre de 400 metros entre a cidade e a muralha. Do lado de fora, a muralha era protegida por valas profundas cheias de água. Havia 250 torres ou guaritas para soldados e 100 portões de bronze. A cidade era dividida pelo rio Eufrates. As 2 margens foram protegidas por muralhas de tijolos, 25 portões que as ligavam a ruas e também a balsas. Havia uma ponte de pedra com quase 1 quilômetro de comprimento e 11 metros de largura. Inclusive, haviam pontes movediças que eram retiradas à noite. Havia um túnel sob o rio de 7 metros de largura e mais de 4 metros de altura. Escavações recentes confirmam exatamente esses relatos antigos. O grande templo de Marduk ligava as torres de Babilônia e foi o santuário mais reconhecido em todo o Vale do Eufrates. Realmente a Babilônia era uma cidade dourada. A cidade era muito religiosa e tinha 53 templos e 108 altares à deusa Ishtar. O palácio de Nabucodonosor, muito frequentado por Daniel,
Foi uma das construções mais majestosas já construídas sobre a face da terra. Suas extensas ruínas escavadas de 1899 a 1912 constatam tudo o que estamos falando. As paredes sul da sala do trono tinham 6 metros de espessura. O lado norte do palácio era protegido por 3 paredes. Ao norte delas havia mais uma parede de 18 metros de espessura. Um pouco mais além havia o muro interior da cidade, que consistia de 2 paredes paralelas de blocos de até 7 metros de espessura a 14 metros e meio de distância um do outro. Esse espaço entre as 2 paredes era preenchido com cascalho, formando uma espessura total de mais de 30 metros com uma vala profunda do lado externo. Mas para fora estava o muro exterior, construído da mesma maneira. Nos tempos antigos, essa cidade era simplesmente inviolável. Os jardins suspensos da Babilônia foram uma das 7 maravilhas do mundo. Os jardins eram suspensos até 55 metros no ar. Na época de Daniel, a cidade da Babilônia não era apenas a principal cidade do mundo, como também governava o império mais poderoso que existia. Esse império durou apenas 70 anos. Daniel esteve lá desde o seu surgimento até sua queda. Daniel era amigo e conselheiro do rei. Nabucodonosor era um gênio e o construtor do Império Babilônico. Dos seus 70 anos de existência, Nabucodonosor governou Babilônia durante 45 anos. Esta descrição da cidade é o palco da peça do livro de Daniel. O palco é o cativeiro babilônico, porque foi lá que o povo de Deus ficou cativo. Na verdade, o palco não é só o cativeiro babilônico. O verdadeiro palco era o cenário político babilônico. E foi neste meio que Daniel viveu e teve seu grande ministério. Esta peça também tem um enredo que divide-se em 2 partes. A primeira parte é formada pelos 6 primeiros capítulos, a narrativa histórica. A segunda parte vai dos capítulos 7 até o 12, quando Daniel recebe suas visões. Esta parte do enredo é chamada de escatologia, ou estudo das últimas coisas, o grande plano profético para todos os tempos. Dizem que todo o conceito de profecia bíblica pode ser dividido em 3 cenas. A primeira cena na profecia bíblica dividiria a história humana de Abraão ao cativeiro babilônico. Isto seria desde o nascimento do povo do pai Abraão até o cativeiro babilônico. A segunda cena seria o cativeiro babilônico até a segunda vinda de Jesus. A terceira cena iria da segunda vinda de Jesus até o reinado do milênio. É assim que algumas pessoas veem as 3 cenas da profecia bíblica. Observando a profecia bíblica sob esta perspectiva, vemos Daniel vivendo sua vida no final da primeira cena e no início da segunda cena. As profecias que começam no capítulo 7 são parte das cenas 2 e 3. O livro de Daniel é muito difícil de ser interpretado, assim como os livros de Apocalipse e Ezequiel. Você tem que buscar a ajuda do Espírito Santo para entender as visões de Daniel, que são repletas de símbolos. Vou dar uma tarefa a você. Primeiro, localize e identifique os símbolos. Segundo, pergunte a si mesmo como esses símbolos se interagem. Depois, qual é o significado dos símbolos? Depois que responder a estas 3 perguntas, pergunte-se aí. Depois de ter sido esclarecido pelo Espírito Santo, será que eu acredito no significado destes símbolos? Na primeira parte do estudo de Daniel, fizemos um esboço do perfil do homem Daniel. No programa de hoje, gostaria de focalizar em outra pessoa. Daniel não é o único personagem deste livro da Bíblia. No capítulo 3, lemos uma história que provavelmente você já ouviu falar na escola dominical. A história é sobre os 3 amigos de Daniel, cujos nomes foram trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel não é nem mencionado nesta história. Como Daniel, esses jovens eram judeus tementes a Deus. Eles acreditavam totalmente no poder de Deus. Eles acreditavam totalmente na providência e no propósito de Deus. Assim como Daniel não iria se contaminar comendo alimento impuro, quando Nabucodonosor fez uma estátua de ouro gigante e ordenou que todos em seu império se curvassem e adorassem aquela estátua, esses três homens, esses 3 jovens, recusaram-se a adorar a essa estátua. Você já conhece a história. Eles foram jogados na fornalha porque se recusaram a adorar a estátua de Nabucodonosor.
No capítulo 3, observamos que esses homens não tinham certeza se Deus iria livrá-los. Eles disseram ao rei: não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles não tinham certeza se Deus os livraria, mas eles foram miraculosamente salvos quando foram jogados na fornalha. No elenco desta peça do livro de Daniel há outros personagens. O exemplo que gostaria de destacar agora é o de um babilônio. No programa anterior falamos naquele que crê em Deus, no cristão, que determinou que os babilônios não fariam dele um babilônio. No programa de hoje eu gostaria de focalizar o babilônio que se tornou cristão por causa de posição de Daniel, exatamente, por causa de seus amigos, que determinaram que não se contaminariam pelo babilônio. Se você observar cuidadosamente a descrição feita da cidade da Babilônia ou a descrição do palácio de Nabucodonosor, terá uma ideia do poder absoluto desse homem. No capítulo 5 do livro de Daniel lemos: a quem o rei queria matar, matava; a quem queria poupar, poupava; a quem queria promover, promovia; e a quem queria humilhar, humilhava. Portanto, a autoridade e o poder de Nabucodonosor eram absolutos. Para nós é muito difícil aceitar ou compreender um regime de governo tão totalitário e ditador como era o de Nabucodonosor. Quando conhecemos um pouco mais sobre esse homem, entendemos o impacto do capítulo 4 do livro de Daniel. É claro que Daniel deu testemunho de sua fé a Nabucodonosor. Não há dúvida de que quando Daniel identificou e interpretou o sonho de Nabucodonosor, isso causou profundo impacto no rei. No próximo programa nós vamos ver as revelações de Daniel da visão da estátua de um homem. Vamos estudar sobre isso no próximo programa e eu gostaria que você se preparasse para estar conosco. É uma alegria muito grande podermos estar chegando mais uma vez até você com o programa Encontro com a Palavra. Estamos na metade de um empolgante estudo sobre o profeta Daniel. Gostaria de começar o programa de hoje com um dos capítulos mais impressionantes da Bíblia, o 4º capítulo do livro de Daniel. Isso mesmo. Ele é o testemunho do líder de um império mundial que professou sua fé no Deus vivo e verdadeiro depois de sua vida ter sido impactada pelo testemunho de 4 adolescentes hebreus. Daniel impactou a vida de Nabucodonosor quando sobrenaturalmente descreveu e interpretou um sonho seu. Os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, influenciaram a vida de Nabucodonosor quando foram salvos da fornalha depois de terem se recusado a se curvarem diante da imagem de ouro do rei. Uma das lições que podemos tirar deste episódio é confiar em Deus, mesmo que a resposta não seja aquela que você quer. Não temos conhecimento de outras experiências de Nabucodonosor. Muita coisa pode ter acontecido com ele que não está registrada no livro de Daniel. Em um sonho de Nabucodonosor, uma pedra foi cortada fora de uma montanha de maneira sobrenatural, não por mãos humanas. Esta pedra caiu nos pés da grande estátua de Nabucodonosor, os pés que eram feitos de ferro e barro. Isso fez com que toda a estátua caísse e se desintegrasse, espatifando-se em pedacinhos no chão. Daniel interpretou este sonho dizendo todos os reinos representados pelo ouro, prata, bronze, ferro e pelos pés, que eram de ferro e barro, e que seriam totalmente conquistados por um único reino, o reino de Deus. Tenho certeza que isso impressionou Nabucodonosor. Não sabemos quais foram as palavras que Daniel usou para testemunhar para Nabucodonosor, mas no capítulo 4 lemos assim: o rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo interior, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhe a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno,
e o seu domínio dura de geração em geração. Eis a grande pedra que caiu sobre a estátua e transformou-se em uma grande montanha. Aparentemente, Daniel impressionou Nabucodonosor quando disse que a pedra representava o reino de Deus que ainda estava por vir. Nabucodonosor continua seu testemunho dizendo assim, Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Ele não estava se referindo ao primeiro sonho, mas a um outro. Quando os magos e os adivinhos vieram, ele disse, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho. Interprete-o para mim. O sonho também foi descrito no capítulo 4. Esse não foi o primeiro sonho que Nabucodonosor teve, que recusou-se a contar aos seus sábios. Ele contou esse sonho e depois desafiou os sábios a interpretá-lo. Depois que seus sábios não conseguiram interpretá-lo, ele trouxe Daniel, que lhe deu a interpretação. Ele escreve, olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz, derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes presas com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Observem como o pronome pessoal muda agora. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o espírito dos santos deuses está em você. Daniel sentou-se estarrecido e silencioso por 1 hora, chocado com o significado do sonho. Então o rei lhe disse, Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu, meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que vistes, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estendeu até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia, derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passe 7 tempos.
Agora preste atenção nisto. Até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido, quando reconheceres que os céus dominam. Preste atenção na ênfase que Daniel dá. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Tudo isso realmente aconteceu com Nabucodonosor 1 ano depois que ele teve o sonho. Outra pessoa passa a escrever porque, aparentemente, Nabucodonosor tornou-se insano. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. O episódio horroroso acabou e Nabucodonosor voltou a escrever. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. A minha grandeza veio a ser maior ainda. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Este capítulo da Bíblia é muito importante porque essas são as palavras de Nabucodonosor. O impressionante nesse estudo que estamos fazendo do Velho Testamento sobre Israel, Judá e o Reino do Norte é entender que tudo isso não é lenda, é história. Esse foi um dos maiores líderes políticos que já existiu, um tirano e ditador no seu império mundial. O jovem Daniel foi um testemunho para Nabucodonosor. Daniel tinha tomado a decisão de não deixar que fizessem dele um babilônio. Daniel fez de um babilônio um cristão. O testemunho de Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, no capítulo 4 de Daniel, é um testemunho incrível. O comportamento de Nabucodonosor foi de um louco. Ele viveu e foi tratado como animal, largado nos campos, com pelos pelo corpo e unhas compridas. Ele até comeu capim. Deus tinha um propósito nisto tudo. E o seu propósito era que Nabucodonosor aprendesse que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Nós hoje precisamos ficar por aqui, mas observamos nesse estudo a importância de alguém ser fiel a Deus e como Deus pode usar esta fidelidade para transformar outras pessoas. Temos muito ainda o que aprender com a vida de Daniel. Então, esteja conosco no próximo programa.
Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Estamos estudando toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Chegamos aos profetas do Velho Testamento e hoje continuaremos o estudo das profecias de Daniel. Dedicamos os 2 últimos programas ao livro de Daniel e vimos que este livro tem 12 capítulos divididos de acordo com seu conteúdo. Os 6 primeiros capítulos são uma narrativa histórica fácil de ser entendida e com aplicações claras. Os 6 capítulos seguintes são bem diferentes porque descrevem as visões e revelações do profeta Daniel. Esses capítulos são tão difíceis de se entender como as revelações e profecias dos livros de Ezequiel e Apocalipse, o último livro da Bíblia. Como já disse, nesses escritos apocalípticos, seus autores tiram o véu e nos expõem as visões e revelações de Deus. Se não fosse por esses escritos, só com a sabedoria humana, aí não teríamos acesso às revelações que o Espírito Santo faz nesses textos. Agora que chegamos à segunda parte do livro de Daniel, analisando as visões e revelações proféticas, precisamos entender alguma coisa sobre o conteúdo dessas revelações. Acho que quando entendemos o sonho que Nabucodonosor teve no 2º capítulo, interpretado sobrenaturalmente por Daniel, passamos a ter uma certa compreensão do conteúdo das suas revelações proféticas. Quando Nabucodonosor teve esse sonho, ele disse aos seus sábios: "Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o sonho e não me interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação." Os sábios responderam: "Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais." E exatamente aí eles erraram. Daniel mostrou que Deus realmente vive nos homens e vivia nele. Por isso ele foi capaz de contar o que Nabucodonosor tinha sonhado e a interpretação do sonho. Daniel teve uma audiência com Nabucodonosor. Ele contou seu sonho e sua interpretação. Foi isso que ele disse ao rei: "Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio das mãos. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como pó do trigo na eira durante o verão. O vento os levou, sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra." A interpretação que Daniel deu ao sonho de Nabucodonosor era que este homem representava 4 reinos diferentes. A cabeça de ouro representava a Babilônia. A prata representava a Pérsia, que conquistou a Babilônia. A parte de bronze representava a Grécia, que conquistaria a Pérsia. As pernas de ferro representavam o Império Romano. Os estudiosos se dividem quanto ao significado dos pés serem de ferro e de barro. Alguns acreditam que sejam reinos que nunca se tornaram potências mundiais. Outros dizem que os pés representam o Império Romano quebrando-se em 10 partes. De qualquer forma, este foi o sonho de Nabucodonosor interpretado por Daniel. A parte mais importante desse sonho foi a pedra cortada sobrenaturalmente de um lado da montanha que caiu nos pés da estátua, destruindo-a. Esta pedra tornou-se a montanha que cobriu toda a terra. Daniel disse que a pedra era o reino eterno de Deus, que conquistaria todo o mundo. Esta revelação de Daniel serve como modelo que pode nos orientar na interpretação das outras revelações e visões que encontramos em seu livro,
dificílimas de serem entendidas. É possível entendê-las, mas é muito difícil. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar a entender essas visões, pois elas se referem a coisas que ainda vão acontecer. No capítulo 16 de seu Evangelho, João afirma que o ministério especial do Espírito Santo é nos revelar coisas que estão por vir. Para entendermos e aplicarmos as visões e revelações do livro de Daniel, adotaremos alguns passos. Primeiro, observe os símbolos e as visões. Na primeira visão que Daniel teve, registrada no capítulo 7, os símbolos e visões são semelhantes, de certa forma, ao primeiro sonho de Nabucodonosor. Daniel viu 4 animais. 4 fortes ventos começaram a soprar e a agitar o grande mar, e então os 4 animais emergiram. O 4º animal era terrível e assustador e destruiu os outros animais, mas antes da destruição, cresceram-lhe 10 chifres. Depois cresceu mais um chifre pequeno entre os outros 10 chifres. Esse chifre pequeno tinha olhos e boca e falava com arrogância. Tudo isso é meio estranho e extraordinário, não é? Bom, fatos estranhos e extraordinários também seria um ótimo título para o livro de Daniel. É isso mesmo, fatos estranhos e extraordinários. Esses profetas tiveram muitas visões estranhas e extraordinárias. Sempre priorize a interpretação dada nas Escrituras, pois você terá certeza de que a interpretação está correta. Quando abordamos as visões de Daniel, devemos observar os símbolos e depois a ação e interação desses símbolos. Observe a interpretação dada no texto. Lembre-se que essa é a interpretação inspirada. Depois de fazer isso, ore pedindo ao Espírito Santo que mostre a você o que eles significam. Pergunte: o que o texto está dizendo? O que isso significa? E o que significa para mim? No capítulo 7, Daniel teve um sonho. A interpretação inspirada de Daniel revela que estamos novamente diante de 4 reinos. Ele me respondeu, dando-me essa interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Então quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação. O 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues às mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Temos nesta visão algo que encontraremos em todas as visões de Daniel. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Depois de ter recebido esta visão e sua revelação, Daniel disse: Fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e meu rosto empalideceu. Guardei essas coisas comigo. Se você analisar esta visão utilizando os 4 passos que sugeri, tenho certeza que vai acabar concluindo que se trata de 4 reinos mundiais. Sempre que aparecem chifres na Bíblia, eles representam poder. O chifre de um animal é usado para destruir outros animais. Esses 10 chifres e o chifre pequeno representam poderes ou talvez reinos. Muitos interpretam este 4º reino como sendo o Império Romano reconstruído.
Na visão de Nabucodonosor, as pernas de ferro, o quarto reino, representavam o Império Romano. Alguns dizem que essa visão de Daniel também representa o Império Romano restaurado em um tempo futuro. Outros dizem que não, que o quarto reino do capítulo 7 é pior do que todos os outros. É como se fosse a pedra que caiu sobre os pés da estátua de Nabucodonosor, destruindo-a totalmente. Obviamente, essa figura representa o reino de Deus. Ele é diferente de todos os outros, forte e terrível, ilustrando a ira de Deus. Não podemos ser dogmáticos a respeito da interpretação dessas visões. Devemos ser bem humildes quando as interpretamos. Quer sejamos unânimes ou não a respeito dos detalhes, uma coisa sobre o capítulo 7 de Daniel é certa. Se você faz parte do povo de Deus, você está no time dos vitoriosos, porque todas as visões terminam com uma vitória. Elas ilustram o reino de Deus conquistando todos os outros reinos e sendo o reino que dura para sempre e sempre. É com esta observação otimista que você termina sua meditação sobre as visões de Daniel. E, em especial, sobre esta dos 4 animais. No capítulo 8 temos outra visão de Daniel, chamada o carneiro e o bode. Daniel diz várias vezes, olhei e vi. Ele estava tendo suas visões e revelações. Daniel levantou seus olhos e o que foi que ele viu? Ele viu um carneiro junto ao rio que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram grandes, um maior do que o outro. O maior apareceu por último. Mais tarde ele ficaria sabendo que esse chifre maior é o Império da Média e da Pérsia. O Império da Média e da Pérsia foi uma grande potência mundial que conquistou a Babilônia. A Pérsia tornou-se maior do que o reino dos Medos. O chifre maior está ilustrando esse reino. Isso foi revelado a Daniel depois. Antes disso ele vê um bode. Esse bode tem um chifre bem grande entre os olhos. Com esse chifre grande, o bode ataca furiosamente o carneiro que tem 2 chifres. A interpretação dessa visão diz que esse chifre grande no bode era o reino da Grécia. A Grécia conquistou a Pérsia. Bom, temos que ficar por aqui. Até o nosso próximo programa. Estamos começando mais um encontro com a palavra e você é muito bem-vindo. Nesse curso estamos estudando os profetas do Velho Testamento e temos gastado algum tempo com o profeta Daniel. A visão ou a revelação profética mais famosa de Daniel é a das 70 semanas. Esta visão é precedida de uma das orações mais impressionantes da palavra de Deus. Você se lembra que eu disse que Daniel tinha algumas verdades espirituais que fizeram com que ele suportasse a Babilônia e aquela arena política? As 3 verdades espirituais de Daniel eram: ele cria totalmente no poder de Deus. Daniel cria totalmente na oração. E Daniel cria totalmente na providência e no propósito de Deus, que foram estratégicos quando Deus o colocou na Babilônia. Os babilônios tinham inveja de Daniel e por isso tentaram incriminá-lo, mas não conseguiram. A única coisa que eles tinham para acusá-lo é que ele orava o tempo todo. Por isso criaram uma lei que proibia qualquer pessoa de orar. Mas Daniel continuou orando. O capítulo 6 do livro de Daniel mostra que a oração era uma das verdades espirituais para Daniel. Daniel estava simplesmente dizendo: eu não consigo viver na Babilônia sem orar, preciso orar. De um lado, uma lei irrevogável, do outro lado, Daniel que não iria parar de orar. Resultado: Daniel foi parar na cova dos leões. Quando lemos a oração de Daniel registrada no capítulo 9, percebemos imediatamente que é a oração de um homem que orava o tempo todo. Daniel orava como se sua vida na Babilônia dependesse disso. E realmente dependia. Não vou ler a oração toda porque ela é muito longa, mas se você estudá-la, descobrirá que foi por causa desta oração que ele teve a visão das 70 semanas. Se você analisar a oração dele, como ele se dirige a Deus, perceberá que essa não é uma oração centrada nele mesmo, mas em Deus. Daniel estava lendo as Escrituras, as cópias das profecias de Jeremias, e se deu conta de que, de acordo com aqueles escritos, já era o tempo do povo de Deus retornar do cativeiro babilônico.
Isaías e Jeremias tinham profetizado que depois de 70 anos o povo de Judá retornaria para a sua terra. O livro de Daniel cita vários reis. Os 70 anos e o tempo do cativeiro se completaram no tempo de Dário, dos Medos. Nos 4 primeiros capítulos do livro de Daniel, o rei que está no poder é Nabucodonosor. No capítulo 5 é Belsassar, filho de Nabucodonosor. E no capítulo 6, o governo era de Dário, dos Medos. Dario ou Dário não era o imperador da Pérsia e da Média. Ele era um tipo de primeiro-ministro ou governador do reino de Ciro, o Grande. Era Ciro quem estava no poder naquele tempo. O fato de Dario dos Medos estar dentro da estrutura política indica que os 70 anos de cativeiro já haviam se passado e que já era hora do povo retornar para Judá. Quando Daniel fez esta oração, ele estava meditando sobre as profecias de Jeremias e ficou surpreso com o fato de que o tempo previsto para a volta do povo para Jerusalém já havia se cumprido. Quando Daniel orou a respeito disso, confessou seus pecados e os pecados do povo. Como já disse, Daniel é um dos personagens mais puros da Bíblia e não conseguimos pensar em nenhum pecado do qual ele fosse culpado. Mesmo sendo tão puro, ele se identificava com os pecados do povo, falando várias vezes: nós temos cometido pecado, somos culpados. Não te demos ouvidos, ele diz. Daniel implora o perdão de Deus. Todos os homens de Deus sabiam que Deus os perdoaria, mas Daniel tinha esse sentimento no coração de achar que Deus não iria querer perdoar. Ao mesmo tempo, ele sabia que o castigo estava terminando. Por isso ele estava empolgado, porque Deus, além de perdoar, iria restaurar o povo e levá-lo de volta para sua terra natal. Nesta oração do capítulo 9, Daniel ora com muita devoção a Deus. Ele diz: Senhor, grande Deus e temível, Senhor, Tu és justo. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. Teus feitos justos, Teu santo nome, Tua grande misericórdia. Depois ele diz: Senhor, ouve, Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de Ti, meu Deus, não te demores, pois a Tua cidade e o Teu povo levam o Teu nome. Foi assim que Daniel orou a Deus. Mais tarde, quando o Messias veio, fato que foi profetizado nesta revelação das 70 semanas, ele ensinou a oração do Pai Nosso aos discípulos, mostrando que a oração deve ter algumas prioridades. Muitas pessoas começam a oração com uma lista de pedidos que mais parece uma lista de compras. Depois ficam se perguntando por que não acontece nada em suas vidas. Elas têm um conceito errado de oração. Devemos buscar a Deus com a nossa lista em branco e perguntar a Ele o que Ele quer fazer da nossa vida. Uma oração assim assemelha-se à oração de Daniel. Ouça a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Jesus falou 3 vezes, Teu. Quando você orar, dê prioridade ao que deve ser dado. Jesus disse, vocês orem assim, Pai nosso, santificado seja o Teu nome. As pessoas não precisam saber o que eu sou, mas têm que saber o nome de Deus. O nome de Deus é a essência, claro, é a essência de quem é e do que Deus é. O povo tem que saber isso. E é nisso que você deve pensar quando invoca o nome de Deus. Jesus orou, venha o Teu reino. O que significa? Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. A expressão na terra indica num vaso de barro. Que a Tua vontade seja feita em mim, quer dizer, neste vaso de barro, aqui, como é feita nas dimensões celestiais. Depois que você colocou Deus em primeiro lugar na sua oração, Teu nome, Teu reino, Tua vontade, você faz os seus pedidos e diz, dá-nos.
Você pede aquilo que precisa para ser um veículo através do qual o nome de Deus será santificado, o reino de Deus venha e a vontade de Deus seja feita. Depois você encerra sua oração dizendo: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se alguma coisa que você pediu acontecer, a glória será de Deus. Daniel seguiu esse mesmo padrão na sua oração, no capítulo 9 do seu livro. Enquanto Daniel orava, o anjo Gabriel apareceu e lhe disse: Assim que você começou a orar, houve uma resposta e eu a trouxe porque você é muito amado. Isso não é empolgante? Deus estava respondendo à oração de Daniel. A primeira coisa que o anjo disse foi: Deus ama você, Daniel. Deus amava aquele moço que tinha se decidido por Deus diante do império da Babilônia e depois diante do império da Pérsia e da Média. Então Gabriel passou a dar a visão das 70 semanas, uma das profecias messiânicas mais precisas da Bíblia. O propósito destas semanas era acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e profecia e ungir o Santíssimo. Deus falou com Daniel como se estivesse falando com o povo. Chega, vocês já passaram por bastante sofrimento. Agora verão o meu trabalho, verão o meu milagre para que vocês voltem para casa. Sempre que Isaías e Jeremias profetizavam o retorno do cativeiro, profetizavam também o primeiro advento de Jesus, o Messias. Quando você estuda a profecia das 70 semanas, precisa fazer algumas contas. Deus está dizendo a Daniel que assim como o cativeiro durou 70 semanas, o tempo entre o cativeiro e a vinda do Messias também duraria 70 semanas. A palavra aqui traduzida por semana é uma unidade numérica de 7 anos. Se você multiplicar 70 por 7, ou seja, um período de 70 semanas por 7, porque cada semana corresponde a 7 anos, então terá 490 anos. Estas semanas de ano são divididas em 7 semanas, mais 62 semanas e mais uma semana. No meio desta última semana, o ungido virá e será cortado fora, ou morto. Se você junta tudo isso, tem uma profecia precisa do Messias. A data do início do cumprimento da profecia é de quando Ciro emitiu o decreto autorizando o povo judeu a voltar para Jerusalém. Houve 3 retornos, mas o principal ocorreu em 457 a.C. Se você pegar 62 semanas mais 7 e multiplicar isso por 7, obtém 483 anos. Se você soma 483 com 457 a.C., você chega ao ano 26 depois de Cristo. Os estudiosos dizem que esse é o ano em que o Messias começou seu ministério público. Deveria haver uma semana de anos, mas eu explico. Cada dia da semana corresponde a um ano, ou correspondendo a um ano, então cada semana corresponde a 7 anos. No meio desta semana de anos, ele, referindo-se a Cristo, seria cortado fora, ou morto. Os estudiosos dizem que ao final desses 3 anos e meio, a partir de 26 depois de Cristo, Jesus foi crucificado. Olha, essa profecia messiânica é muito precisa. Quando você toma consciência desses detalhes da profecia de Daniel, percebe que suas profecias são difíceis de serem interpretadas. Você sempre encontra estudiosos discutindo sobre esse assunto, sobre essas semanas, sobre essas profecias. Uma verdade que fica bem clara nesta profecia das 70 semanas de Daniel é que você tem uma previsão precisa da vinda do Messias e o início do seu reino, para o qual haverá um fim. Todas essas profecias possuem o símbolo que mostra que o reino de Deus é vindo como um reino eterno, controlando os reinos deste mundo. Podemos tirar uma aplicação disso. Se você é do povo de Deus, está no time dos vencedores. Podemos perder algumas batalhas, mas vamos vencer a guerra. Está terminando aqui o nosso estudo de hoje. Espero que você possa realmente estar no time dos vencedores, no time de Daniel. Que maravilha. Bom, até o próximo programa.